Fala, bambuzeiras! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a terceira aula, você vai criar uma peça simples de crochê. Então, hoje a gente vai aí montar um projeto, né? Usando os pontos básicos que você aprendeu na aula anterior. Então, este projeto vai ser simples, ele é ótimo, né, para você aplicar os seus conhecimentos e ganhar confiança, na sua habilidade de crochê. Então, nós vamos criar um tapete, onde a gente vai utilizar a correntinha, o ponto baixo e o ponto alto. Esse tapete vai ser num tamanho pequeno, porque é a primeira peça que vocês vão estar criando, então não precisa pegar uma peça com nível de dificuldade alta, é algo simples, tá? Então, bora lá. Pega a agulha e a linha e vem. Então, a gente vai iniciar o nosso tapete com 16 carreirinhas. Então, vamos lá, fazer 16 pontos baixíssimos aqui na carreirinha. Então, lembra? Então, a gente vai fazer aqui primeiro a laçada, conforme eu já expliquei na aula anterior. Puxar e fazer as carreirinhas. Então, sempre, a gente nunca conta essa laçadinha, tá? Então, a gente começa a contar a partir de agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui a gente já tem uma correntinha com 16 pontos baixíssimos. Então, a gente fez aqui o trabalho, a gente vira ele. A gente vira ele assim. E a gente vai começar a trabalhar aqui a primeira carreira com pontos baixos. Então, a gente pula esse primeiro, insere a agulha aqui, ó, no segundo. Laça a linha do novelo aqui pra frente e faz um ponto baixo. Então, a gente vai seguir aqui a carreira todinha fazendo ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Aproveitando, vou fazer um convite para vocês. Se você está assistindo a este vídeo, é porque provavelmente já está interessado no assunto que estamos abordando aqui. Então, se você gostou do que viu até agora, eu gostaria de incentivá-lo a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para sempre que eu postar novos vídeos, aparecer aí para vocês em primeira mão. Então, aqui, ó, finalizei. Aqui fica um total de 15 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai virar o nosso trabalho e a gente vai começar essa segunda carreira com pontos altos. Então, eu venho aqui sempre no final, a gente vai dar um ponto. Um ponto e vai virar, tá? Então, dei um ponto, virei e aqui no próximo ponto de base, a gente vai dar a laçadinha, ó. Lembra da aula anterior? A gente dá uma laçadinha, insere a agulha, puxa a linha do novelo aqui, ó. Laça 2 e depois laça
mais 2. E assim a gente vai seguindo por toda essa carreira, fazendo ponto alto. Então, nessa peça a gente está trabalhando aqui ponto baixo, ponto alto e a correntinha, que são aí os pontos base para quem está iniciando o aprendizado do crochê. E aqui também a gente vai ficar com 15 pontos altos. Então, aqui a gente tem uma carreira de ponto, primeira correntinha, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto. Como que a gente vai ir subindo esse tapetinho? Então, a gente vai virar, mais uma vez aqui, ó, dá um pontinho. Sempre que for virar o trabalho, dá um pontinho. E agora, a gente vai trabalhar o ponto baixo novamente. E assim, a gente vai fazendo, vai subindo o nosso tapete, fazendo uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Eu vou finalizar aqui, a minha terceira carreira e volto para fazer a quarta com vocês. Então, ó, ponto baixo. Terminei aqui a terceira carreira, vou lá fazer um pontinho de novo, virar o trabalho e iniciar a quarta com ponto alto. E assim, gente, a gente vai subindo o nosso trabalho até chegar no tamanho desejado. Eu vou subindo aqui com vocês. E quando eu achar que estiver num tamanho legal, eu conto aqui as carreiras com vocês. Pra ver quantas carreiras que a gente subiu de pontos baixos e pontos altos. Vou finalizar aqui a quarta e já volto pra gente subir a quinta. Finalizei aqui a quarta. Vou fazer a quinta carreira com vocês de ponto baixo. Eu vou fazer bem devagar novamente. Ó, sempre que terminar a carreira, faz um pontinho baixíssimo, ó. Vira o trabalho, insere a agulha aqui no primeiro ponto de base, puxa pra frente a linha do novelo e laça os dois. Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixo. Novamente, insira a agulha, puxa a linha do novelo e puxa os dois. Ó, puxa a linha do novelo e puxa os dois. E assim a gente vai fazer toda a quinta carreira aqui do nosso trabalho. Terminei aqui a quinta carreira. Uma dica: sempre que vocês forem finalizando a carreira, coloca o trabalho sobre a mesa e ajeita ele para ele já ir subindo no formato retinho, tá? Então, agora a gente vai fazer a sexta carreira de pontos altos. Vou fazer mais uma vez, bem devagar. Ó, dou um pontinho, viro o trabalho.
laço aqui, ó, dou uma voltinha na linha do novelo, insiro no primeiro ponto de base, puxo a linha do novelo pra frente, onde a gente vai ficar com 3 laçadinhas aqui. Então, a gente laça 2, vai ficar 2, a gente laça mais 2. E assim, a gente segue por toda a sexta carreira. Sempre soltando aqui a linha do novelo, para não atrapalhar o processo, tá, gente? Deixa sempre bastante solto. Seguir fazendo aqui, ó. Laço, insere aqui no ponto de base, puxa pra frente, vai ficar os 3, puxou 2, laçou mais 2. E assim a gente vai fazendo pontos altos. Eu vou continuar subindo aqui o tapetinho em uma carreira com ponto baixo e uma carreira com ponto alto, conforme a gente já está fazendo aqui até a sexta. Vou continuar subindo e quando eu ver aqui que tá um tamanho legal, eu volto aqui e conto a carreira com vocês pra gente finalizar o nosso tapete. Então, babuzeiras, cheguei aqui em um tamanho que eu acho legal aí para quem tá iniciando. Ele é bem pequeno, tá, gente? Porque a primeira peça, quando você for iniciar, é interessante você não fazer uma peça muito grande, você ir fazendo peças com nível de dificuldade baixa. Então, agora a gente vai fazer aqui um acabamento em volta, com pontos baixos. Assim, isso fica a critério, tá? Olha, o acabamento aqui tá perfeitinho, mas eu vou mostrar um algo a mais aí, se você quiser fazer na sua peça um acabamento em torno dela, tá? Então, a gente dá um pontinho aqui, a gente vai virar o nosso trabalho e vai trabalhar aqui com um ponto baixo. Então, eu sigo aqui trabalhando com ponto baixo por essa carreira. Então, eu cheguei aqui no último ponto dessa carreira aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Por quê? Porque aqui é a curvinha. Sempre que a gente for fazer a curvinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E aqui na lateral, como que a gente vai fazer? Para cada ponto nas carreiras, para cada carreira vai ser 2 pontos baixos, tá bom? Então, a gente segue fazendo na carreira de ponto baixo, 2 pontos baixos. Nas carreiras de ponto alto, 2 pontos baixos. E assim vai seguindo. Cheguei aqui no último, a gente faz 2 pontos baixos, porque é a curvinha, e a gente já esconde aqui esse fiozinho do começo, tá?
A gente pega uma agulha aqui menor, vou pegar aqui a do número 7. 7 não, desculpa, gente, de número 4 e puxo, tá vendo? Pega aqui e vai puxando por dentro e escondendo esse fiozinho. E depois, no final, todos esses fiozinhos que a gente vai escondendo, pode colocar aqui um pouquinho de cola de silicone para ficar mais seguro, não ter perigo de soltar. Então, aqui, ó, fiz 2 pontos baixos na curva, sigo fazendo aqui pontos baixos. Lembrando que as laterais tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá bom, gente? Então, as duas laterais tem que ter a mesma quantidade de pontos. Então, terminei aqui, a gente puxa aqui a linha do novelo e corta, tá? Ó, a gente corta, deixa mais ou menos um palmo aí de linha, que a gente vai fazer aqui o acabamento. Então, eu pego a agulha aqui de número 4 novamente. Eu vou passar ela aqui, tá vendo? Tem o ponto, eu vou passar aqui dentro das duas carreirinhas aqui, ó, tá vendo? Dessa maneira. E a gente puxa o fio do novelo por baixo dela. E do mesmo lugar que veio a linha, tá vendo? A gente puxa para trás. Assim, a gente vai formar aqui um pontinho de acabamento perfeito, que não fica parecendo aí que foi um acabamento, tá vendo? Ó, fica como se fosse um pontinho. E vamos esconder esse fio agora, aqui atrás. Então, a gente vai inserir na agulha aqui, entre os pontos que já foram feitos, e puxa a linha por baixo, escondendo. E aqui também, gente, depois, para ficar seguro, cola a pontinha com cola de silicone, tá bom? Ou a gente pode dar, como vocês estão iniciando aí, e talvez não tenha cola de silicone, então pode dar um nozinho, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, como que eu faço com o nozinho. Ó, eu dou um nozinho, tá vendo? E continuo escondendo aqui o restante do fio. Porque daí o trabalho fica mais seguro e não tem perigo de soltar. Tá vendo? E também com o nozinho dá pra esconder ele aqui no meio de um ponto, tá vendo? Fica bem escondido, nem aparece. E essa parte do tapete vai ficar virado pro chão, então não vai aparecer se ficar aparecendo o nozinho, tá bom? Já escondi o fio e agora a gente vai colocar as franjas aqui na nossa lateral. Então, o tamanho aqui do fio que a gente vai cortar para franja é aproximadamente de 20 centímetros, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou cortar aproximadamente 20 centímetros. E, através desse aqui que eu cortei, a gente vai já tirando a medida para ir cortando os próximos. Ó, ele vai ficar assim, mais ou menos o tamanho, tá? Ele dobrado no meio. Então, aqui a gente vai ir cortando, tendo como base esse primeiro que a gente
já cortou. E a gente vai precisar no total de 30, que é 15 pontos de cada lado, né, na lateral. Então, a gente vai precisar de 15 cortes aqui da linha de malha de 20 centímetros. Eu coloquei aqui já de um lado as franjinhas, para vocês terem uma ideia de como que fica. Eu tive que aparar, cortar as pontinhas para ela ficar retinha. E eu vou fazer agora esse outro lado aqui com vocês, tá bom? Então, como que a gente segue aqui? A gente pega uma linha e insere aqui no primeiro pontinho de base. Ó, tá vendo? Eu vou pegar a agulha que fica mais fácil. Dá pra inserir direto aqui, mas eu vou fazer com a agulha. Então, eu pego a agulha aqui, pode ser a de tamanho 8, tá? E puxa lá pra trás, tá vendo? Ó, tem que ficar nessa posição, tá, gente? Puxando lá pra trás, eu dou uma medida aqui. Os dois fios têm que ficar do mesmo tamanho. E eu passo eles por dentro aqui, ó, da laçadinha, tá vendo? E é basicamente isso, ó. Já coloquei aqui a primeira franjinha. E vai fazendo um por um na sequência. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Insiro minha agulha de trás para frente, puxo lá para trás. Unifico aqui as duas pontinhas para ficar do mesmo tamanho e passo aqui por dentro e dou uma puxadinha criando um nozinho. Vou fazer mais um aqui novamente com vocês. Pego minha agulha, insiro de trás para frente, puxo lá para trás e faço o nozinho. Eu insiro aqui no meio as duas pontas e faço o nozinho. Eu vou seguir aqui, eu vou finalizar e volto para mostrar para vocês como que eu corto. Finalizei aqui, coloquei todas as 15 franjinhas e agora eu vou aparar. Eu sempre gosto de medir a do outro lado para ficar igual ou aproximadamente igual o tamanho, tá? Então, aqui, ó, eu medindo tem... Deixa eu ver... 6,5 centímetros aproximadamente. Então, eu venho aqui do outro lado e dou uma medida, ó, é aproximadamente o mesmo tamanho dos que ficaram menor. E eu venho com a tesoura e vou aparando e comparando o que eu cortei com os que eu vou cortar para ficar do mesmo tamanho. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica, tudo retinho. E assim eu vou fazendo aqui até o final, deixando retinho a franja do nosso tapete. Finalizei aqui o corte da nossa franja, ficou uma graça, gente. Olha que lindeza. Agora eu vou medir o nosso tapetinho para ver qual tamanho que ele ficou. Deixa eu pegar a trena aqui. Então, aqui de comprimento, ele ficou com... Deixa eu focar aqui. Ficou com 37 centímetros, tá? De comprimento. Comprimento com a franja, ele já fica um pouquinho maior. Ele fica aqui, ó, com 52, 51 centímetros aproximadamente. E de largura, ele ficou com... Deixa eu focar.
Aqui ele ficou com 23 centímetros aproximadamente. Então, bambuzeiras, a nossa aula de número 3 finaliza por aqui. Então, a gente conseguiu construir aí uma peça, que foi esse tapete, utilizando a correntinha, ponto baixo, ponto alto, e ainda de brinde vocês aprenderam a colocar a franja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na semana que vem eu já solto aí o vídeo de número 4, onde eu vou passar bastante dica para vocês. E irei concluir aqui o nosso curso para iniciantes, né, de crochê básico. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso ajuda para que eu possa estar trazendo mais vídeos como este para vocês. Acione o sininho para sempre que eu postar novidade aparecer para vocês em primeira mão. E não se esqueça de deixar um like. E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Até a próxima!